Go Super Quantum. Super Quantum é um deck que antes de vir pro Duel Links eu não fazia ideia da existência e que eu passei a gostar muito por causa do Duel Links. Eu acho a temática desse deck muito legal. Ele traz uma abordagem de Super Sentai, de Power Ranger, como é conhecido aqui no ocidente, né? Você tem uns Ranger, um Ranger azul, um Ranger branco, e você tem os Zords, e aí você junta geral pra fazer o Megazord. Eu acho muito da hora o jeito como esse deck funciona, mas vamos apresentar o deck. Eu tenho um vídeo de Super Quantum na época que lançou as primeiras cartas no Duel Links, que viu o Quantum azul, o vermelho, os Zords, mas faz um tempinho que eu postei. Vamos revisitar o deck, vamos lembrar o que as cartas fazem e como o deck funciona. E vamos começar falando dos Rangers. Eu vou começar falando das cartas antigas, depois eu chego nas novas e como as cartas novas alteram o que o deck era. Mas vamos lá. O main deck é composto pelos seus monstros Rangers, que no caso são seus monstros camada. Você vai ter o camada azul, você vai ter o camada branca, o vermelha e o verde. Todo Ranger seu ativa um efeito quando é invocado por invocação normal e especial e quando cai no cemitério, são efeitos diferentes. O primeiro caso aqui é o camada azul Super Quantum. Quando ele é invocado por invocação normal e especial, você pode adicionar um card Super Quantum do seu deck à sua mão. Então ele é o buscador do deck. Já quando ele cai no cemitério, você pode escolher 3 cards Super Quanti no seu cemitério e embaralha eles no deck. Se embaralhasse e comprasse uma carta seria lindo, tá? Só que ele só embaralha, o que é triste. E lembrando que é card Super Quanti. Existe uma pequena diferença de Super Quantum, às vezes você vai ver o termo Super Quantal. Então quando fala Super Quanti é porque engloba tanto as cartas Super Quantum quanto as cartas Super Quantal. O vermelho, se você não controlar nenhum monstro, você pode invocar ele por invocação especial da sua mão, então ele te dá um certo volume de jogo. E quando ele é invocado por invocação normal e especial, você pode escolher um card Super Quanti no seu cemitério e adicionar ele à mão. Já quando ele cai no cemitério, você pode escolher um monstro Super Quanti no seu cemitério, exceto o próprio Super Quantum vermelho, e invocar o alvo por invocação especial, mas ele não pode ativar seus efeitos. O verde é o mais simples deles. Quando ele é invocado por invocação normal e especial, você pode invocar por invocação especial o monstro Super Quanti da sua mão. Já quando ele cai no cemitério, você pode descartar uma carta Super Quanti e comprar uma carta. E aí vamos falar do novo Ranger que chegou na última box, que é o camada branca Super Quantum. E já vou adiantando que, na minha opinião, ele é disparado o melhor Ranger. A primeira coisa é que você pode enviar para o cemitério um monstro Super Quanti que não seja de luz, da sua mão ou com a face para cima do campo, invocar o camada branca por invocação especial da sua mão em posição de defesa. Então ele dá mais volume pro deck. Antigamente o deck só tinha Special Summons através do camada vermelha, ou sei lá, o verde entrando e invocando o outro da mão. Agora o deck ganha esse Extender, que é o Super Quantum branco, que entra descartando qualquer Super Quantum de cor diferente ou enviando ele pro cemitério do campo. Além disso, quando esse card for invocado por invocação normal especial, você pode enviar um monstro Super Quanti do seu deck para o cemitério, e se isso acontecer, o atributo e o nível desse card se tornam o mesmo que o desse monstro enviado. Ou seja, ele copia o RG de um Ranger. Se você ativar o efeito dele e enviar o azul pro cemitério, ele vai se tornar nível 3 de águas. Se você enviar o vermelho, ele vai se tornar nível 5 de fogo. Esse efeito vai ser relevante quando a gente chegar na skill e quando a gente chegar no campo, que já chego neles. Já quando o camada branca cai no cemitério, você pode adicionar um Fada Alpha Super Quantal do seu deck ou cemitério à sua mão. Lembrando que os efeitos do Ranger só pode ativar cada um uma vez por turno. Ou seja, ele busca o único monstro do deck que não é um monstro Ranger, que é o Fada Alpha Super Quantal, que é o Alpha pra quem assistiu ali o Power Ranger, pelo menos ali na saga do Mighty Morphin. Aí vem o Turbo, aí vem o Zell, aí o Turbo, depois o No Espaço, e aí fecha a saga Zordon, que é um monstro Fada nível 1, e ele é o seu principal starter do deck. Por quê? Ele tem um primeiro efeito aqui que você pode escolher um monstro Super Quanti que você controla, e todos os monstros com a face pra cima que você controla totalmente se tornam o nível desse monstro. Isso é pra facilitar suas invocações Exceeds, mas o efeito principal dele é que você pode oferecer esse card como tributo, revelar 3 monstros Super Quanti com nomes diferentes do seu deck. Seu oponente define um aleatoriamente para que você invoque por invocação especial no seu campo, e você envia os outros 2 pro cemitério. Por que esse efeito é muito bom? Lembra que os seus monstros Rangers ativam efeitos quando são invocados e quando caem no cemitério. O Alpha vai fazer com que você invoque um desses Rangers e envie 2 monstros pro cemitério, fazendo assim você ativar 3 efeitos. Vai existir o fator aleatoriedade, porque você às vezes vai querer invocar um Ranger e o oponente vai escolher outro, mas com as novas cartas eu acredito que o deck jogue muito melhor através dessa aleatoriedade. Esses são os monstros de main deck. Vamos chegar agora nos monstros de extra deck, que são os Zords, mas antes vamos falar da carta que faz com que a gente consiga invocar esses Zords, que é o campo do arquétipo, a nave mech Super Quantal Magna Portador. Vamos lá, ela diz o seguinte: você descarta uma carta e depois escolhe um monstro Super Quantum que você controla. Você invoca por invocação especial do seu deck adicional um monstro Exceed Besta Mech Super Quantal, o seu Zord, com o mesmo atributo que esse monstro que você controla, usando-o como matéria, e isso é considerado uma invocação Exceed. Então vamos lá, você descarta uma carta dando alvo no azul, você vai invocar o Zord azul. Se descarta uma carta dando alvo no vermelho, você vai invocar o Zord vermelho. E é por isso que o efeito do branco no campo é muito interessante. Você ativa o efeito dele, envia um Ranger do seu deck pro cemitério, e aí você consegue invocar o Zord desse Ranger através do campo, sem necessariamente ter esse Ranger no campo. E aí vamos conhecer os Zords, tá? O primeiro deles é o Besta Mech Super Quantal
montar o Magna Ligre, que é o Zord do Ranger vermelho. Ele é um monstro Exceed Rank 5 genérico, todos os Zords são monstros Exceed genéricos, e qual é o efeito dele? Ele não pode atacar a não ser que tenha matéria, todos os Zords têm esse efeito de não poder atacar se não tiver matéria Exceed, e uma vez por turno, você pode associar uma matéria desse card e depois escolher um monstro do campo, destrua-o. Este é um efeito rápido se esse card tiver camada vermelha super quanto como matéria. Isso é outro efeito incomum nos seus monstros Zords, eles têm um efeito, como é o caso aqui do Magna Ligre, de destruir o monstro do oponente, e esse efeito vira efeito rápido se ele tiver o Ranger específico do Zord no monstro Exceed com matéria Exceed. Isso faz com que esse monstro se torne uma interação no turno do oponente. Outro efeito incomum nos seus monstros Zords é que uma vez por turno você pode associar um monstro super quanto na sua mão ou do campo a esse card como matéria. Mas vamos lá, o Magna Ligre destrói o monstro do oponente. O Pulso Orca destrói uma magia ou armadilha. O Aeroboros escolhe o monstro com a face pra cima e coloca ele virado pra baixo, dá um book no monstro. Já o novo Zord, que é o Luster Rex, você desassocia uma matéria pra escolher um monstro de efeito no campo e até o final do turno você nega os efeitos desse monstro com a face pra cima. O resto dos efeitos são todos iguais, tá? De não poder atacar se não tiver matéria, do efeito se torna rápido se tiver range específico como matéria, e de uma vez por turno poder associar um monstro super quanto da sua mão ou do campo como matéria Exceed a seu monstro Exceed. E aí o último monstro desse extra deck é o Rei-Mech Super Quantal Grande Magnus, que é um monstro rank 12, que se faz ele utilizando 3 monstros de nível 12, mas obviamente a gente não vai invocar ele dessa forma. A gente consegue invocar esse monstro através do segundo efeito do campo, que é o seguinte: você pode enviar esse card dessa zona do campo para o cemitério e depois escolher 3 monstros Exceeds Besta Mech Super Quantal com nomes diferentes que você controla, no cemitério, invoque por invocação especial um Rei-Mech Super Quantal Grande Magnus do seu deck adicional, e se isso acontecer, associar ele com matérias monstros alvos e suas matérias. Então você precisa ter 3 monstros Exceeds no seu campo ou no seu cemitério. Aí você ativa o efeito do campo, envia ele para o cemitério, pega esses monstros Exceeds que estão no campo e suas matérias, ou que estejam no cemitério, junta eles e invoca o Megazord. Aí qual é o efeito do Megazord, tá? A primeira coisa é que se esse card for enviado para o cemitério, você pode invocar por invocação especial 3 monstros Exceed Besta Mech Super Quantal com nomes diferentes do seu cemitério. Ou seja, se o oponente tirar ele de alguma forma e enviar para o cemitério, você volta os seus monstros Exceed que você utilizou para fazer a invocação dele. E aí esse card ganha efeitos de acordo com o número de matérias com nomes diferentes associadas a ele. Ele tem 3 efeitos aqui. Se ele tiver 2 ou mais matérias, uma vez por turno durante a fase principal, efeito rápido, você pode associar a matéria dele e embaralhar no deck um card no campo, sem dar alvo. Se ele tiver 4 ou mais matérias, ele não é afetado por efeitos de card, exceto card super quant. E se ele tiver 6 ou mais matérias, seu oponente não pode adicionar cards do deck à mão por efeito de carta. E acredita em mim, não é difícil colocar esse monstro no campo com 6 ou mais matérias. Eu cheguei a invocar esse monstro com 7 matérias e até mesmo 8. Ou seja, você invocando ele na condição máxima, que é pelo menos 6 ou mais matérias de nome diferente, você vai ter um monstro que não é afetado por nenhum efeito do oponente, que tem um efeito de Fluid Gate de não deixar o oponente adicionar carta do deck pra mão, e que se acontecer alguma coisa tem um efeito de interação, desassociar uma matéria e embaralhar no deck um card no campo, sem dar alvo. Além de ter 3.600 de ataque. Ou seja, invocou esse bicho, mano, é meio duelo ganho. Porque dificilmente o oponente vai conseguir tirar esse bicho do campo, tá? A não ser que tenha Kaiju, enfim. O oponente não consegue tirar esse bicho na porrada. E mesmo se ele invocar um bicho com um ataque maior, você pode ativar o primeiro efeito e tirar esse bicho do campo. Então, realmente, é muito difícil tirar esse bicho do campo. Você invocando ele no turno 1, mano, é quase vitória garantida. E porque eu falo que hoje em dia está fácil fazer ele com 7 ou mais matérias. Por causa da nova skill, controle de sobreposição. Que é uma skill nova e é bem simples ela, tá? Pra você ativar ela, seu deck adicional precisa conter pelo menos 5 ou mais monstros Exceed. E aí é o seguinte, no início do seu primeiro turno, baixe no seu campo um raid de camadas de fora do seu deck, que é essa magia contínua. E o que essa magia faz? Ela tem 2 efeitos e você só pode ativar um deles uma vez por turno. O primeiro é que você escolhe o monstro com a face pra cima que você controla e invoca por invocação especial um monstro com o mesmo nível da sua mão ou do seu cemitério em posição de defesa, mas negue seus efeitos. E você não pode invocar monstros por invocação especial do seu deck adicional no turno que ativar esse efeito, exceto monstros Exceed, beleza. E o segundo é que você escolhe o monstro Exceed que você controla e adicione à sua mão um card associado a ele. Esses 2 efeitos são bastante úteis nesse deck de super quanto, mas eu diria que o primeiro é que você vai mais utilizar, porque ele faz com que o deck se torne independente do campo. Porque antigamente, o deck era muito dependente do campo para fazer os seus monstros Exceed. Dificilmente você conseguiria invocar 2 monstros super quanto iguais para juntar os 2 e fazer um Exceed. Você dependia muito do seu campo para estar invocando eles. Mas agora com a magia, não é difícil você invocar 2 monstros com nomes iguais, porque você vai ter um deles no campo e um deles no cemitério, você vai dar alvo em um e invocar o outro do cemitério. Ou seja, você ganha um Exceed com 2 matérias, sem precisar descartar a carta através do campo e sem precisar usar o campo. Já o segundo efeito pode ser útil para você recuperar um monstro que esteja com matéria Exceed, pode recuperar um super quantum azul pra mão e dar normal summon dele e buscar uma carta, pode recuperar um branco, um vermelho, enfim, eis da sua criatividade para construir suas jogadas. E aí, o main deck se completa com um teleporte de emergência, que é uma magia rápida que você ativa e invoca por invocação especial um monstro psíquico de nível 3 ou menos da sua mão ou do seu deck, mas banda durante a fase final do turno. Obviamente o alvo principal aqui é o super quantum azul, que vai entrar ativando efeito e buscando carta. E por último, 2 cópias aqui da Lança Proibida, é uma carta tanto boa turno 1 para você setar ali
e proteger seus monstros Exceeds de cartas como Book e Cálice Proibido, tanto no turno 2 para você jogar ao redor das cartas mágicas e armadilhas do oponente que estiverem setadas e que iriam atrapalhar as suas jogadas. Bom, esse é o deck, mas acho que vocês vão entender melhor ele na prática, porque esse deck é bem complicadinho, mano. Ele definitivamente não é um deck simples de se jogar, você vai demorar pra pegar o jeito com o deck, e mesmo assim você ainda vai cometer algumas misplays, porque é um deck realmente complexo. E é um deck muito divertido, mano, vocês vão ver, vamos pros replays. Vamos lá, o primeiro replay é contra um dos decks mais populares do momento, acho que é o deck mais popular do momento, até porque é o deck mais forte, que é o novo deck de Star Seraph, que tá realmente muito forte, mano. Vamos lá, é um turno 1, em que eu faço o Megazord em um turno. Vamos lá, minha mão foi essa, ative a skill, ganho a magia ali, tá? Começa dando efeito do branco, descartando o verde pra invocar ele por invocação especial. E aí vai ativar dois efeitos aqui, tá? O verde porque caiu no cemitério, eu vou descartar uma carta Super Quant pra comprar uma carta. E o branco porque foi invocado por invocação especial, eu vou enviar um monstro Super Quant do meu deck pro cemitério. Vamos lá, eu descarto aqui o vermelho e envio pro cemitério outro branco. Aí vamos lá, vou comprar uma carta pelo efeito verde, o vermelho como caiu no cemitério, eu vou invocar um monstro Super Quant do meu cemitério, eu vou invocar o verde, e o branco como caiu no cemitério, eu vou adicionar o alfa do meu deck à minha mão. Show? Invocou. Vamos lá, começa aqui ativando agora a rede de camadas, dando alvo no branco e invocando o outro branco do meu cemitério. Já tem um Exceed aqui, tá? Junto os dois, invoco o Rex, sem problema. Agora eu vou dar Normal Summon do azul, que eu ainda não dei minha Normal Summon, tá? Ativar o efeito dele e adicionar pra minha mão outro alfa Super Quantal. Agora tá fácil aqui, tá? Vou ativar a magia, descartar o alfa, dando alvo no azul, pra invocar o Zord do azul, descartando o alfa, dando alvo no verde pra invocar o Zordon do verde. E agora 3 monstros Exceeds no campo, vou enviar meu campo pro cemitério, dar alvo nos 3, juntar eles no Megazord e tá aí, Megazord no campo com 6 matérias diferentes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que você precisa ter matérias de nome diferentes, ou seja, se você precisar ativar o efeito aqui do seu Megazord de embaralhar uma carta no campo, você vai detachar primeiro o Ranger branco, porque ele é a sua carta repetida com matéria. E aí você vai continuar tendo 6 monstros diferentes no seu Megazord, tá? Aí vamos lá. Boa sorte pro cara tirar esse bicho do campo. Ele começa dando normal summon ali do sábio. Aí vai juntar os dois aqui pra fazer esse bicho aqui. Vai dar skill, invocar um bicho da mão e um do deck. Aí vai juntar os dois pra enviar um pro cemitério, na verdade, pra invocar outro. Aí invocou o Cetro. Cetro não, o amarelo ali, né? Eu não decorei os nomes ainda. A escala. Aí quando ele flipa esse escala, dou o efeito aqui do Megazord, detachando o branco, como eu falei, pra votar essa escala pro deck. O branco, quando cai no cemitério, adiciona pra minha mão o alfa Super Quantal. E essa mini jogadinha aqui, tá? De toda hora o branco tá caído no cemitério pra adicionar o alfa Super Quantal, faz com que o deck sempre tenha jogada. Porque sempre o branco vai estar caído no cemitério, e sempre o branco vai estar adicionando o alfa. E o alfa é follow-up. Então por isso que eu falo que o branco é disparado o melhor range, porque ele te dá volume de jogo, ele tem efeito de Foolish, o bicho que ele enviar pro cemitério vai ativar efeito, e quando ele cai no cemitério ele adiciona follow-up. É simplesmente muito lindo, tá? Esse Ranger aqui é muito forte. Vamos lá, adicionou o alfa pra mão e o cara só simplesmente desiste porque via que não tinha forma de tirar o Megazord do campo. E normalmente é isso que vai acontecer. Você vai invocar o Megazord, o cara vai perceber que não tem como tirar ele e vai desistir. Vamos lá, um replay contra uma Yubel, que se eu não me engano não era o deck de Yubel que todo vídeo tem, tá? Mas era assim um Sacred Beast. E vamos lá, minha mão veio muito estranha, tá? Eu abri com os 3 brancos e o alfa, lembrando que para eu invocar o branco eu tenho que descartar um monstro Super Quant que não seja de luz, e o alfa é de luz, ou seja, eu não posso descartar nem o branco para invocar o branco e nem o alfa para invocar ele. Então aqui eu só tenho a normal summon do alfa e vamos jogar normal summon do alfa, tributo ele, revela aqui os outros rangers que sobraram, né? O azul, o verde e o vermelho. O oponente escolhe um, invocou o azul sem problema. O vermelho vai ativar efeito e vai invocar o verde do cemitério, e o verde vai ativar efeito fazer eu descartar o branco e comprar uma carta, além do azul, que quando é invocado vai adicionar uma carta Super Quant do meu deck pra mão, tá? Ele dá Veiler no azul, triste, porque aqui eu teoricamente adicionaria o campo, né? Mas aí não vou adicionar mais. Vamos lá, o verde vai fazer eu comprar uma carta. Comprei uma carta, comprei outro alfa, mano. Péssimo. E o branco vai adicionar outro alfa deck pra mão, só que ele negou. Sempre que ele negou esse efeito, tá? Eu já adicionei carta, tá ligado? Não tinha pra que negar. Mas enfim, negou. Eu vou dar efeito do branco da minha mão e enviar o azul do campo pro cemitério pra invocar o branco. Aí agora eu vou ativar o efeito da rede de camadas aqui, tá? Dando alvo no branco, invocando o branco do cemitério, e aí juntar os dois aqui pra fazer o Lust Rex e passar com pelo menos uma interação, tá? Ele começa ali dando as coisas do deck de Sacred Beast, né? Adicionar Range Trap, aí vai ativar outro efeito que é pra invocar um Sacred Beast do deck, invocou o Raviel. Ainda bem que eu invoquei meus monstros em defesa, é muito importante você invocar seus monstros em defesa contra o Sacred Beast, tá? Porque o Raviel bate 8.000 e aí você morre. Vai, ele flipou esse Raviel, deu a Range Trap, bateu, o branco caiu no cemitério, vai adicionar o outro alfa do deck pra mão, bateu, o verde vai descartar esse alfa, porque isso vai acontecer muito, tá? Pelo fato do branco tá toda hora caído no cemitério, você vai ter 2, 3 alfas na mão, você vai ter 1, 2,
vários alfas na mão direto, e ele sempre vai ser o principal descarte pelo efeito do verde, a não ser que você queira ativar o efeito de algum super quanto, mas na maioria das vezes você vai descartar o alfa pelo efeito do verde para comprar uma carta, porque ele vai estar sempre sobrando na sua mão, tá? E você quer sempre um alfa pra fazer sua jogada, você não precisa ter dois, tá ligado? Você não consegue dar normal sumo de 2 alfa no turno. Vamos lá, comprei aqui a lança híbrida, a lança híbrida, e na draw eu comprei aqui o campo, vamos lá, normal sumo do alfa, ele já tive aqui o efeito do Revel, invocar uma ficha, vou tributar esse alfa, dando, escolhendo aqui o azul, o verde e o vermelho, eu vou invocar agora o verde, e o vermelho e o azul vão cair no cemitério, verde vai invocar o branco da mão, o vermelho vai invocar o azul do cemitério, aí ó, invoquei, vou ativar o campo, efeito do campo, vou descartar minha lança híbrida dando alvo no azul, para invocar o Zord azul, agora eu vou dar o efeito do rede de camadas, dando alvo no verde e invocando outro verde do cemitério, e aí eu vou juntar aqui os dois para fazer o Zord verde, porque agora no campo eu tenho o Zord verde, o Zord azul e eu tenho o Zord branco no meu cemitério. Agora eu posso ativar o efeito do campo, enviar ele pro cemitério e juntar geral para invocar o Megazord de Go Power Ranger, efeito do Megazord, tiro o Raviel, bato, passo o turno pro oponente. Aqui eu não tenho o efeito de ele não poder adicionar carta, né? Mas eu ainda tenho o efeito de voltar carta no campo pro deck. E ele não pode ser afetado por nada. Vamos lá, ele começa aqui dando normal sumo da besta do conhecimento negro. Vai adicionar aqui a besta da invocação do caos. Só que antes dele fazer qualquer coisa, efeito aqui do meu Megazord pra tirar esse besta do conhecimento negro. Porque ele no campo faz com que ele consiga se dar a outra normal sumo do monstro que ele adicionou, né? Tirando ele não consegue fazer mais nada. E ele só se rende. Vitória pros monstros super quanto. Vamos lá, mais um replay aqui contra um... sempre esqueci o nome desse, Star Seraph, dessa vez como segundo. E vamos lá, ele começa ali dando a skill, aí vai invocar aqui a escala da mão e outra carta do deck, né? Invocar a outra escala do deck. Vai flipar os dois aqui, vai fazer um Exceed, no caso aqui a mão gigante. Vai ativar o Necrovalley e vai setar uma carta, sem problema. Necrovalley atrapalha muito esse deck, porque eu não consigo, por exemplo, ativar o efeito do Camada Vermelha e invocar um monstro do meu cemitério. Não consigo ativar o efeito do Camada Vermelho no campo pra adicionar um monstro do meu cemitério pra mão. Enfim, atrapalha um pouquinho aí o Necrovalley, tá? Mas vamos lá. Skill ativa, spell no campo, vou começar dando Special Suma aqui do Camada Vermelha, pra esse dar Normal Suma desse Alpha Super Contal. Aqui é interessante porque o custo do Alpha é se tributar, ele não consegue aqui negar pelo efeito da mão gigante, tá? Tributei o Alpha, revelei aqui 3 Rangers, o azul, o verde e o branco. O azul foi escolhido para ser invocado, os outros dois enviados para o cemitério. Efeito do azul, efeito do branco, efeito do verde. O verde vai descartar um campo que tá sobrando aqui para comprar uma carta. O branco vai adicionar o Alpha pra mão e o azul vai adicionar uma carta Super Quantal, Super Quant do meu deck pra mão, tá? Aqui eu comprei uma lança pelo efeito do verde, Alpha pra mão. E o azul vai mencionar aqui um vermelho do deck pra mão. Vou ativar aqui o meu campo e aí foi o estranho, tá? Porque ele dá Cosmic Cyclone no meu campo. E aí por que eu falo que foi estranho? Porque lembra que eu descartei o meu segundo campo pelo efeito do verde? Se eu não tivesse descartado, eu teria um campo extra e eu conseguiria continuar minhas jogadas, né? Mas eu descartei, fui punido pelo Ciclone Cósmico. Sem problema, eu aqui ativei a rede de camadas, lembrando que eu não posso invocar monstro do cemitério pelo efeito da rede de camadas por causa do Necrovalley. Eu não posso mover carta do cemitério por causa do Necrovalley, né? Mas eu ainda posso invocar monstro da mão. E é o que eu faço, eu dou alvo no meu vermelho, invoco outro vermelho da mão, junto os dois aqui pra fazer o Magna Libre, seto as minhas lanças e passo, tá? Bato aqui na mãozinha, bato, tenho a interação aqui do Magna Libre, destruo o monstro do oponente, vamos jogar Yu-Gi-Oh! Ele começa dando controle mental, eu protejo o meu monstro com a lança proibida, e aí ele ativa aqui skill, joga esse bicho pro campo, joga esse outro bicho no campo, na hora que ele flipar, eu vou ativar o efeito do Magna Libre e destruir, e aí ele tenta bater aqui, eu dou lança proibida pra diminuir o ataque, e ele não te faz nada, tá? Só passa o turno, não tem mais nada no campo, eu só bato e finalizo o duelo. Vitória contra o Star Seraph, o deck do momento, o deck mais forte do momento, mas foi amassado pelo Super Quanto. Vamos lá, um duelinho agora contra um... Cara, esqueci o nome do deck. Unchained, desacorrentado, que era um Yami Merrick. Vamos lá, turno 2. O cara começa jogando. Eu normal sumo aqui do azul, aí vai destruir a trap, vai invocar a menininha aqui, né? Aí seta trap, destrói o azul, junta os dois aqui pra fazer o link e passa. Ok, jogada padrão aí do Unchained. Skill, magia. Ativa aqui o teleporte de emergência, invocando o Super Quantum azul do deck. Efeito Super Quantum azul vai adicionar o vermelho do meu deck pra mão. Agora eu vou dar efeito do branco, enviar o azul do meu campo pro cemitério pra invocar o branco. Efeito do branco. Ele já ativa aqui o efeito do Link pra utilizar o Ranger branco como matéria Link pra fazer o Link dele, tá? Sem problema. Faz aqui o unicórnio. Isso é triste um pouco, na verdade, porque o unicórnio vai acabar tirando a rede de camadas do meu campo, tá? Enviei outro branco pelo efeito do branco. Beleza, vai tirar a rede de camadas sem problema. Ranger branco aí do cemitério adiciona aqui o Alpha Super Quantal pra mão. Agora eu vou dar Special Summon desse vermelho, que eu já não tenho nenhum monstro, como eu não tenho nenhum monstro no campo, consigo dar Special Summon dele. Efeito dele, vou adicionar o branco do meu cemitério pra mão. Agora eu vou dar Normal Summon desse Alpha finalmente, só que ele dá aqui a câmara abominável, invocando a alma abominável, descartando uma carta pra destruir o meu Alpha, F-Alpha, sem ativar o efeito dele. Mas vamos lá. Ativo aqui meu campo, descarto uma lança proibida para transformar aqui o meu camada vermelha num Besta Max Super Contal Magna Ligre. Agora eu vou dar o efeito do Magna Ligre para associar o branco da minha mão com matéria, para dar o outro, para aí sim dar o efeito dele de destruição, desassociando esse branco para destruir o monstro dele e batendo aqui
no unicórnio. Fazendo isso, eu limpo o campo do cara e ainda passo com Magna Ligre com camada vermelha de matéria, sendo assim uma interação. Aí vamos lá, o turno do cara, ele só seta o monstro, eu dou o efeito aqui do Magna Ligre pra destruir esse monstro, aí eu detacho o vermelho vai cair no cemitério ativando efeito. Era um monstro que destruído ativaria efeito, obviamente. Aí eu, pelo efeito do vermelho, eu invoco o branco, e ele invoca ali o Alma Desacorrentada do Desastre. Sem problema, efeito do Magna Ligre de novo, vou associar o branco com matéria, agora vou dar efeito do Magna Ligre pra destruir o monstro do campo, desassociando o branco caído no cemitério, adiciono o Alpha Super Quantal do meu deck ou cemitério pra mão, tá? Ele invocou aqui pelo efeito do desastre a Sarama, ok? Vou dar normal suma aqui do Alpha, vou tributar ele pra revelar aqui o verde, o vermelho e o branco. Eu invoco aqui o vermelho vai ativar efeito, vai adicionar pra mão o branco. O verde vai ativar efeito, vai descartar o vermelho pra comprar uma carta. Show! Acaba que eu comprei aqui o Rei de Camadas que ele voltou pro deck, tá? Isso vai ser bem útil. O vermelho, como cai no cemitério, eu consigo invocar um bicho do meu cemitério, vou invocar o branco. Agora eu vou ativar a Rede de Camadas, dando alvo no branco, invocando o outro branco. Vou juntar os dois aqui pra fazer o T-Rex. E eu passo assim, tá? Eu bato aqui no bicho dele com o T-Rex, a Sarama ativa efeito, ele invoca o azul, bato, hackeia ativa efeito, invoca esse bicho e vamos lá. Ele bate aqui no Magna Ligre, eu dou lança proibida pra diminuir o ataque e meu Magna Ligre não ser destruído. Só que na fase final ele ativa efeito do Abominável, invoca ele de novo no campo. Vamos lá! Vou dar efeito do Rei de Camadas, dando alvo aqui no quanto vermelho, invocando outro quanto vermelho do meu cemitério. Vou fazer mais o Magna Ligre, vou dar efeito desse Magna Ligre para destruir o monstro do oponente. Vou destruir o monstro dele de 3000. O vermelho vai cair no cemitério, eu vou dar efeito, invocar o verde. Agora eu vou ativar o efeito do campo para invocar o Zord do verde. E aí, por que eu não invoquei o Megazord aqui, tá? Sendo que eu poderia invocar e seria mais interessante, porque eu já tiraria esse bicho do campo sem que ele caísse no cemitério por destruição, invocasse outro monstro, enfim. Para invocar o Megazord eu preciso de pelo menos uma zona livre. E do jeito que o campo tá aqui, eu não tenho zona livre. Então eu não posso invocar o Megazord, tá ligado? Por isso que eu só passei assim. Aí eu bato, mas aqui tá bem controlado, tá? Bato, efeito, aí invoca, aí eu bato, efeito, invoca, e eu passo assim. Vamos lá, mano, tenho várias interações aqui, dificilmente o cara conseguiria jogar. Do efeito do Magna League, destrui, e ele só se rende, porque ele viria que o dele ia continuar, e não ia dar em nada. Enfim, vitória contra um Challenge. Na verdade, eu não lembro agora se eu poderia, por exemplo, ativar o efeito do vermelho, destruir um monstro meu pra liberar espaço no campo. Eu acho que eu até poderia fazer essa jogada, que eu não pensei na hora, provavelmente porque eu tava com pouco tempo. Como eu falei, esse deck é complexo, a maioria dos duelos você vai ficar com pouco tempo, porque você vai pensar em jogadas, e as jogadas são mais trabalhadas. Mas acho que eu poderia sim ativar o efeito do Magna Ligre, destruir o meu próprio monstro pra liberar espaço e assim invocar o Megazord, ativar o efeito do Megazord, tirar o bicho dele do campo, só bater. Mas enfim, vitória do mesmo jeito é o que importa. Aí vamos lá, último replay aqui, mais um replay do segundo, e se eu não me engano foi contra um Shiny de novo, tá? Ele ativa o efeito ali do Aruha, destrói a Trap. A Trap invoca o Abominável da mão. A Trap vai invocar a menininha do deck, tá? A Sarama vai setar a Trap, destruir o Aruha. Aí invoca aqui, o Hackeia, faz o link e passo. Show, campo padrão aí do Unchained. Skill ativando, vou dar aqui Normal Summon do Alpha. Ele já dá aqui Fuga dos Acorrentados, destruindo os dois bichos dele, tá? Aí vai invocar o Abominável destruir a rede de camadas. Complicada a situação. Ativa esse teleporte. Eu vou acabar invocando um camada azul da mão, que nesse momento, nessa decklist específica que eu tava utilizando, eu estava utilizando 2 azul, tá? Depois que eu adicionei o terceiro. Vamos lá, efeito do azul. Vou adicionar pro minha mão. Ele já dá efeito aqui do link, ele foi precoce aqui, tá? Ele já saiu ativando todas as interações que podia, enfim. Acho que ele não conhecia muito o deck, tá? Vou ativando. Aí invocou aqui o Angústia, sem problema. Pelo efeito azul, vou adicionar o branco pra mão. E aqui ativei efeito azul e embaralhei, não precisava nem fazer isso, mas enfim. Efeito do branco, descarto o azul pra invocar ele pra invocação especial. Efeito dele no campo, vou enviar outro branco do deck pro cemitério. Branco caído no cemitério, adicionou o alfa pra mão. E esse alfa vai servir de descarte pra invocar o Rex do meu extra deck, tá? Tá aí, ó. Do T-Rex no campo. Vou bater no link dele. O link dele vai ativar efeito, vai adicionar a Sarama do deck pra mão. E aí passo o turno pro cara, tem uma interação ali do Rex. Ele dá normal soma dessa Sarama. Eu já vou gastar a interação aqui do Rex. Detachando o Camada Branca. Camada Branca cai do cemitério. Adiciona meu follow-up, que é o Alpha. Ele ativa aqui a Prisão da Abominação. Vai acionar uma Trap. Sem problema. Bate aqui. Bate. Eu acho que o ideal pra esse cara teria ele... Eu acho que o certo seria o cara ter adicionado aqui o Aruha, dando alvo. Invocar o Aruha, dando alvo aqui no Sarama. Aí invocaria o Aruha. Sarama ativaria efeito. Invocaria o... Ele mataria, né? Ele mataria e não matou. O cara foi muito burro, mano. Que a Sarama invocaria o outro monstro, né? Que é o monstro que faz... O monstro de main deck que faz link com o oponente. Que faz link com o monstro do oponente. Aí faria o link 2 e bateria e mataria. O cara foi muito burro, mano. Ainda bem, né? Comprei aqui o Camada Vermelha. Dei Special Summon dele, porque eu não controlo nenhum monstro. Efeito dele. Vou adicionar pra minha mão o branco. Ele já dá aqui Fuga Desacorrentada, destruindo meu campo. O cara não era muito bom não, tá? Por isso que eu ganhei. Aí Sarama ativa efeito. Invoca o Aruha. Ou ele não usa a outra alma desacorrentada. Porque se ele não usar, aí talvez faça sentido. Não, mesmo assim não faz sentido. A única coisa que explica é ele não usar o desastre e só usar 2 abominável. Porque mesmo que ele não use o desastre, mas use 3 abominável,
ele podia ter dado efeito do Aruha, destruído a Sarama, invocado o Aruha, Sarama efeito, invoca o Abominável e ele teria dano pra matar. Vamos lá, dou normal summon desse Alpha, vou tributar ele pra revelar aqui o verde, o vermelho e o branco. Acaba que o vermelho é invocado e os outros dois enviados pro cemitério. O branco vai adicionar o Alpha pra mão e o verde vai fazer eu descartar uma carta pra comprar uma carta, descarto o branco aqui da minha mão e compro uma carta. Comprei uma lança, Alpha na mão, vou juntar aqui os dois pra fazer o Magna Ligre, efeito Magna Ligre detachando a matéria pra destruir o monstro de 3.000 dele. Aí o vermelho vai cair no cemitério, vou invocar o branco do meu cemitério. E aí na fase final, eu poderia ter batido aqui, só que eu não quis, porque aí faria o deck do cara girar, enfim, não vi necessidade. E ele ativa aqui efeito Abominável na fase final pra invocar ele do cemitério pro campo, tá? Passo o turno pro cara, ele bate, eu dou efeito aqui do Magna Ligre pra destruir o Abominável do cara. Como ele foi destruído depois de ter sido invocado pelo outro efeito dele, ele volta pro deck. Vermelho caindo no cemitério, invoca o Super Quant do meu cemitério. Invoca aqui o branco. Ele bate com o Aruha aqui, porque aí ele ativa efeito, invoca o Abominável do deck. Enfim, bate no meu Magna Livre, sem problema. Vou juntar aqui os dois pra fazer o Luster Rex e eu paro por aqui. Por quê? Você pode pensar que eu poderia ter feito jogada aqui com Alpha, mas vamos contar os nossos Rangers, tá? Tem dois brancos aqui e o terceiro branco tá no cemitério. Tem dois vermelhos aqui e o terceiro vermelho tá na minha mão. E os meus dois azul tá aqui. Ou seja, de Ranger, eu só tenho um Ranger verde no meu deck. Meu deck já tá bem enxuto, tá ligado? Então, tá complicada aqui a situação. Invoquei aqui o Rex, passei, vamos lá. Ele bate aqui com o Abominável, sem problema. O branco cai no cemitério. Adiciono o Alpha do cemitério pra mão. Vamos lá. Passo, compro a carta, vou dar Special Summon desse vermelho. Esse vermelho vai adicionar o branco, o azul do deck do cemitério pra minha mão. Agora eu vou dar Normal Summon desse azul pra adicionar o campo. Vamos lá. Ativo o campo, descarto uma carta, dando alvo no azul, pra invocar o Zord azul. Esse Zord azul já vai lidar aqui com a trap do oponente, tá? Que era a que invoca do cemitério. Ele invoca aqui o Link. O azul vai ativar efeito no cemitério e vai reciclar os meus Rangers. Eu tava precisando disso pra voltar os Rangers pro deck. Vou dar efeito agora de novo do campo, dando alvo no vermelho pra fazer outro Magna Livre. E aí vou dar efeito do Magna Livre pra destruir o Link dele. Efeito do vermelho, efeito do Camada Vermelha cair no cemitério. Invoco o branco. Aí o Link vai ativar efeito, sem problema, sem problema, sem problema. Invoquei o branco. Agora eu vou enviar pro cemitério o meu campo, dando alvo agora nos meus dois Exceeds no campo e no meu Exceed no cemitério. Vou juntar os três pra fazer o Megazord, efeito Megazord. Tiro a setada dele, e aí bato e finalizo, tá? Duelinho tenso, em que os recursos foram acabando, mas conseguimos dar a volta por cima e ganhar a partida. Bom, e esse é o deck, tá? Eu realmente gostei bastante do deck, me surpreendeu. O deck com a vinda do Camada Branca ficou muito mais consistente, porque o Camada Branca dá essa consistência pro deck. Ele é o buscador da sua principal normal summon do deck, que é o Alpha. Ele é Extender, enfim, uma carta excelente, mano. Uma carta realmente excelente. E como eu falei, o deck ficou bem mais consistente, mano. E esse era o principal problema do Super Quantum antigo. Ele é um deck que conseguia fazer jogadas interessantes, conseguia passar com certas interações, mas a consistência do deck era ruim, porque ele era muito dependente do campo. Se você não abrisse com o campo, você não conseguiria fazer jogadas, basicamente. Mas com a skill nova e com as novas cartas, o deck fica independente do campo, consegue fazer jogadas sem mesmo utilizar o campo. O campo virou só uma carta a mais, um recurso a mais do deck, não uma carta principal que você precisa a todo custo. O único problema do deck, eu ainda diria que é a aleatoriedade vinda do efeito do Alpha. De um oponente escolher aleatoriamente o Ranger para você invocar e enviar os outros dois pro cemitério. Você não controla isso, então às vezes você vai querer invocar um e o oponente vai estar escolhendo outro. E aí você vai ter que pensar em 3 variações de jogadas. Isso consome bastante tempo. Como eu falei, é um deck complexo, não é fácil de pegar assim e sair jogando com o deck. Mas, mano, é um deck bom, mano. É um deck bom e muito divertido, pelo fato de ele ser complexo. Eu acredito que um deck difícil de se jogar, ele acaba sendo divertido porque você tem muita variação de jogadas. Você tem que pensar bastante, você tem que quebrar a cabeça pra montar seus combos, pra encaixar os combos. E eu acho isso uma característica divertida no Yu-Gi-Oh! Por isso eu considero um deck bom de se jogar. Além de que no seu turno 1, se você passar aqui com o Megazord com 7 matérias, mano, é quase vitória garantida, tá ligado? Então é realmente bem interessante. O deck ainda sofre um pouco no turno 2, mas ele tem algumas ferramentas pra você jogar através de interações, tá? A Special Summon de graça do Camada Vermelha, se você não controlar nenhum monstro. A Special Summon aqui do Camada Branca. São monstros que fazem você jogar através de interações do oponente. E além de, claro, aqui a Special Summon do Teleporte de Emergência. E você vê que a forma de você jogar através de cartas do oponente é você ter Special Summons. Porque você faz uma jogada, você toma interação, você tem uma jogada por trás, você tem uma Special Summon por trás que entra e faz você estender o seu combo, tá ligado? Isso é muito importante. E o Camada Branca dá essa característica pro deck que ele não tinha. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é claro, que hoje a gente vira membro, você tem acesso ao grupo do WhatsApp, acesso a vídeos antecipados e me incentiva a continuar gravando vídeos. Ah, e coloque nos comentários qual a sua temporada de Power Rangers preferida. A minha é o SPD, tá? Pô, achava do caralho a temática, o cachorrão lá, o Ranger das Sombras, achava demais. Mas eu gosto muito do Dino Trovão e do Tempestade Ninja. Pra mim, a época Disney ali do Power Ranger foi a melhor época, fiz as melhores temporadas. Mas é isso, coloque nos comentários qual a sua temporada de Power Ranger preferida. E é isso, fui, valeu, até mais, falou!